Boa tarde, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal, dessa vez com Pila. Continuando para a aula 2, essa aula eu vou ensinar como fazer a conexão de um endpoint. Nós vamos criar nosso primeiro endpoint, o nosso primeiro controller, e subir o nosso ambiente a primeira vez, para vocês estarem vendo como funciona essa questão do Spring no primeiro momento, só usando, por exemplo, o navegador para fazer essa primeira chamada, tá? Então, havíamos parado na aula anterior criando o projeto e importando no Eclipse. Agora, a continuação, e é o seguinte, o projeto, depois de criado, ele já vai estar assim para vocês, né? Aqui eu subi a minha aplicação, mas eu vou parar ela aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, aqui o console, tudo, né? A estrutura do projeto é essa. Nós temos os pacotes, as pastas. E o que acontece? Vamos separar por pacotes. Cada pacote vai ser responsável por uma camada da nossa aplicação. Então, hoje nós vamos criar nosso primeiro endpoint, nós vamos criar então um controller, tá? Então, eu vou clicar aqui clicando aqui nesse primeiro pacote, que é o Game Storage. Vou dar um New Class. E vou colocar aqui um Home Controller. Aqui eu vou adicionar um Controllers aqui, porque ele já vai criar um outro pacote e já vai colocar essa classe, esse Home Controller dentro. Então eu quero que os meus controllers fiquem concentrados em um pacote, se chama Controllers. Aí quando eu criar minhas entidades eu vou concentrar minhas entidades dentro de domain, aí assim por diante, os services e tal. Então, Home Controller, dentro do pacote, né, o Package Controllers, vou dar um Finish. Vocês podem ver que já foi criado aqui, né, a estrutura. Game Storage Controllers. E o nosso controller já está aqui. Se nós subirmos aqui, do jeito que está, ele não vai fazer nada, nós não vamos conseguir fazer um teste, fazer uma conexão localhost, chamando lá para ver o que tem, né, no nosso controller. Então, a ideia é a seguinte, para ilustrar essa conexão, a primeira vez, eu vou criar um método que retorna uma string, e esse string eu vou colocar ali, eu vou hardcoded mesmo um HTML, para vocês verem, tá? Então, para começar, precisamos anotar a classe. Eu vou anotar ela como Request Mapping. E eu vou colocar aqui também que é para apontar para API. Ela vai ser /API, ou seja, para eu acessar tudo que tem abaixo dessa classe, eu preciso sempre passar localhost 2.8080/API. Aí depois eu passo o endereço de todos os métodos que tiverem aqui. E lembrando também que eu preciso anotar essa classe como REST Controller. Certo? E do Spring. Por quê? Essas anotações fazem com que o Spring gerencie essas classes para mim, entendeu? Então eu já consigo mapear elas por aqui, na hora de fazer as requisições, o sistema já vai automaticamente jogar por controller que está na URL, né? Então, anotando aqui a cabeça da classe com o API aqui, o Request Control, o REST Controller, né? Nós vamos criar o método que vai ser o método de hello, vou cuspir ali um sistema online, por exemplo, né? Então, eu vou criar um método aqui, ele vai retornar uma string, eu vou chamar ele de hello. Temporário, provavelmente esse método nem vai existir mais para frente, tá? Mas para ilustrar para vocês, vai ser dessa forma. Então, ele retorna uma string, vocês podem ver que ele está com um erro aqui, né? Porque ele precisa de um retorno, que é uma string. E eu vou retornar dessa forma aqui. Vou retornar um H1. Vou colocar aqui sistema online. Um HTML hardcode mesmo, só para vocês conseguirem ver. Então, chegou nessa parte, nós já temos a anotação REST Controller, Request Mapping, com o mapeamento aqui do API, ou seja, preciso acessar, para acessar o que está aqui dentro, eu preciso passar por /API, né? Porém aqui
eu vou colocar também esse método mapeado. Eu quero que ele seja mapeado, eu não quero deixar ele assim para acessar direto. Eu quero que ele seja mapeado por uma URL, ou seja, eu preciso acessar localhost 2.8080 /API o endereço desse método, que eu vou chamar ele também de hello. Então nós vamos anotar ele com um getMapping. E eu já vou explicar o getMapping também. Então nós vamos chamar ele de hello. Então o endereço seria algo como https localhost 2.8080 API hello. Ou seja, esse endereço aqui eu passo por API, chego aqui, e hello, que é esse método, e ele executa o que está dentro, que ele está retornando isso aqui para mim, certo? Então tá. O getMapping, ele basicamente ele já é o verbo get, né? Ou seja, a requisição que tem que vir de lá para chegar aqui, ela tem que ser mapeada como get, né? Então, se fosse um post, seria um post mapping, né? Um exemplo, e os outros verbos nós vamos aprender também. Eu vou usar quase todos, né? Aqui. Mas eu vou explicando conforme for desenvolvendo, tá? Então, basicamente, esse aqui seria o primeiro endpoint, né? O mais básico. Então, ele está retornando aqui uma string, né? Um HTML. Sistema online é um título, né? Um H1. Então, eu vou subir aqui a aplicação. Eu vou dar um start nela e vocês podem ver que vai dar um erro na hora de subir. Eu vou subir ela como debug e tudo, mas vai dar um erro no console. E eu vou mostrar para vocês também o porquê desse erro, tá? Então eu vou subir aqui. A aplicação já começa a disparar os logs, tá? Ele já caiu aqui nesse debug, nesse breakpoint que não tinha, né? Aqui ele está dando um erro, um silent exception. Então aqui eu vou fechar. E o sistema ele não subiu, por quê? Porque ele está acusando um erro, ele vai dar aqui application failed to start. Então ele está dizendo exatamente o porquê, porque não tem uma URL configurada do banco de dados. Nós colocamos a dependência do banco de dados, mas não configuramos ele ainda, porque a princípio nós vamos criar o primeiro endpoint para ver a funcionalidade. Então não configuramos ainda um banco de dados, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Já vamos configurar, né, tudo. E então, por enquanto, para vocês verem isso que está em tela funcionando, tem um ajuste, que é o seguinte: no pom.xml nós colocamos a dependência do banco de dados, né, do Postgres aqui e do JPA. Essa do JPA eu vou comentar ela. Porque eu não quero que ela seja levada em consideração agora, nesse contexto que nós estamos testando. Então, ela não pode ficar cuspindo esse erro aqui, querendo conectar com um banco que a gente não configurou ainda. Entendeu? Então, comentando ela, salvando, nós vamos subir de novo a aplicação. Eu subo sempre como debug aqui, tá? Porque é mais fácil se precisar colocar um breakpoint depois. Tá? E é basicamente isso, ela subiu aqui a aplicação, nós podemos ver aqui, tá? E é o seguinte, aqui no Google, nós vamos colocar aquele endereço que nós tínhamos colocado aqui, ó, isso aqui, ó. Eu vou mostrar passo a passo aqui, mas é basicamente esse, ó, https localhost 2.8080 API hello. Por padrão, o Spring já sobe nessa porta aqui, 8080, tá? E se você não colocar esse restante aqui, só 8080, ele já vai dar um erro, tá vendo? Ele diz que não é possível estabelecer uma conexão segura e tal. Aqui, ó. Então, aqui nós colocamos o próximo passo, API. Não é possível estabelecer uma conexão segura e tal. E na verdade é porque o HTTPS, né? Nós temos que tirar o S aqui, né? Ele não precisa do S, só HTTP. Então aqui ele já vai cuspir esse erro, né? Que não foi encontrada uma fonte, né? Uma página, um método específico.
Porque de fato nós só mapeamos o API até aqui. Para chegar nesse método nós precisamos do hello. Então, hello e sistema online, entendeu? Aqui nós já temos o primeiro endpoint funcionando com o método get. Então, a estrutura é essa. Espero que vocês tenham entendido. E só para deixar ilustrado também a questão do DevTools, que eu tinha mencionado que quando nós salvamos alguma coisa aqui, o sistema já sobe sozinho, não preciso parar aqui e subir de novo. Então, sistema online aqui, hello world, vou salvar. Vocês podem ver aqui no console, ó, que ele já disparou sozinho de novo a aplicação, entendeu? Quando eu der um enter aqui na barra de endereço, hello world, entendeu? Então essa é a criação do primeiro endpoint, espero que vocês tenham compreendido até aqui. A próxima aula eu já vou fazer os testes pelo Postman e já vou configurar também o banco de dados para vocês. Então espero que tenham acompanhado até aqui. Muito obrigado.